Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Se você está passando por um momento de dificuldade, de confusão, aflição, enfermidade, angústia, então essa mensagem é para você. E ela está baseada no livro de João, capítulo 9, quando o Senhor faz uma cura, opera um milagre. Às vezes você precisa de uma cura, às vezes você precisa de um outro milagre. Independente do que você precisa, o Jesus é o mesmo. O Deus que opera é o mesmo. E nós precisamos ter a mesma fé. Esse homem que era cego, ele era mendigo, ele estava em determinado lugar esperando por uma esmola quando Jesus passa e olha para ele. Seus discípulos também olham e os seus discípulos perguntam a Jesus por que aquele homem está ali. Ele pecou, seus pais pecaram, e o Senhor fala para eles assim: não, é porque a cegueira dele é para que a glória de Deus, seja manifesta e o Senhor seja honrado por esse milagre. Muitas vezes, nós também passamos pela mesma coisa. Nós passamos por dificuldades e parece que ela não se acaba nunca. E as dificuldades, e enfermidade, ou discussões, ou apertos financeiros, pode ser qualquer coisa, parece que nunca vai se acabar. Mas se nós crermos que o Senhor opera, então vai acabar. Por quê? Porque o Senhor faz tudo para a glória do nome dele. E esses homens, assim como eles não entendiam, nós não entendemos, o Jesus, ele pega a saliva, cospe um pouquinho na terra, faz uma lamazinha e passa nos olhos daquele homem. E aquele homem, a partir daquele momento, começa a enxergar, começa a ver. É um milagre estranho, né? É uma forma de operar muito estranha essa que Jesus fez. Mas os termos, quem usa é o Senhor. Nós muitas vezes não recebemos nosso milagre porque nós queremos negociar com Deus como fazer, quando fazer, com quem Ele pode usar. Se a gente quer um dinheiro, a gente precisa de um dinheiro, então da onde o dinheiro vem? A gente quer dizer a Deus, ensinar a Deus como fazer. Uma vez eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero sair dessa situação que eu estou, e eu quero que o Senhor mande uma pessoa para fazer isso, 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 isso. E Deus falou para mim assim: é você que vai fazer? Quer me ensinar? Então a gente começa a ensinar a Deus, por isso que as coisas não acontecem. Porque se fosse do jeito que a gente ensina a Deus, a gente faria. E a gente não consegue, nós não temos a capacidade. Deus, ele pode operar de qualquer jeito, ele pode simplesmente falar, como ele fez o mundo falando. Mas também ele pode operar de outras formas que a gente não compreende. Ele pode fazer de uma forma simples, mas de uma forma também extremamente rebuscada, extremamente difícil, que aos nossos olhos é praticamente impossível. Mas para ele é assim que ele opera. E nós precisamos entender que é assim que ele opera. E aquele homem, ele simplesmente recebeu o milagre. Ele não questionou que era uma lama feita com saliva. Ele não questionou, ele recebeu. Nós precisamos começar a receber. E ali, quando as pessoas começam a ver aquele homem cego, que agora já vê, aquele homem que era um mendigo e que agora não precisa mais ser, então esses amigos dele, essas pessoas falam assim: mas você não era? Eu falei assim: sim, mas não sou mais, porque Jesus me curou. E conta como Jesus curou, E então ele recebe. Quando nós entendemos e nós recebemos, fazemos como aquele homem. Nós simplesmente tomamos posse. A forma é o que menos importa. Houve um homem chamado Naamã, e esse homem, ele era leproso. E quando ele foi conversar com o profeta Eliseu nem recebeu ele. E só falou assim: vá para o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Ele achou muito difícil ter que fazer só isso, porque ele pensava que teria que fazer muitas coisas. Ele levou muitos presentes e o profeta nem quis nada. Então ele falou assim: se ele só mandou tomar banho, podia ter tomado banho lá onde eu estava mesmo, Lá também tinha rios, eu podia tomar banho lá, não precisava vir aqui. E ele tinha trago tantos presentes, tantas coisas, ele pensava que custava muito caro. E quando ele é convencido e ele mergulha 7 vezes e ele levanta curado, ele vai ver que o que trouxe a cura dele foi uma obediência. Às vezes o que vai trazer a nossa cura é fé, às vezes é obediência, submissão, perdão. Perdão impede tantas nossas bênçãos, quando nós não perdoamos. Depende do que nós estamos carregando, é o que nós precisamos nos libertar para poder termos o milagre. Aquele homem carregava uma cegueira e a cegueira ficou para trás e o milagre dele veio. O que é que você precisa na sua vida deixar? O que é que você precisa abrir mão? Ou o que você precisa se apegar, para você ter o seu milagre, para você ter sua vida transformada? Nada é impossível para Deus. Ele opera do jeito dele, no tempo dele, e nada é impossível. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Que você seja uma pessoa que crê
para você receber seu milagre. Eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Todos os dias você vai receber uma mensagem do Senhor para edificar o seu dia. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.